a cortesia e a cultura de sua gente são estampadas no carijo da canção. Estamos de volta com o nosso programa especial Nos Caminhos da História, diretamente de São Gabriel, a terra dos marechais, assim é chamada, a São Gabriel. Uma cidade do Rio Grande do Sul, na região central do estado, uma cidade com a sua economia baseada na economia rural, especialmente na pecuária, mas recentemente também com uma grande extensão de terras ocupada pela silvicultura, ou seja, pelo plantio de eucalipto, principalmente com destino à produção de celulose. Está aqui conosco um dos pioneiros do tradicionalismo gaúcho, do movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul, Vilmar Vinck de Souza, o Provisório, que é conselheiro benemérito do movimento tradicionalista gaúcho do Rio Grande do Sul, que tem dado uma contribuição magnífica ao movimento, especialmente por estar sempre junto. Não é por aqui, é por ali. Muito tem nos orientado, especialmente na questão campeira do estado, nesses conceitos da trajetória histórica do camperismo do Rio Grande do Sul. Nos acompanha uma música interpretada por Nenito Sarturi, de autoria de Vilmar Vinck de Souza, apresentada no Carijo da Canção, lá de Palmeira das Missões, esse festival que é dos mais importantes do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui tomando um mate, até o mate, o chimarrão tem sido companheiro nosso nesses caminhos da história permanentemente. Mas a Palmeira das Missões se notabilizou ao longo da história como uma das terras de produção da melhor erva mate do Rio Grande do Sul. O Vilmar, nesse segmento final do nosso programa, vai contar para nós um pouco da construção do tradicionalismo gaúcho do Rio Grande do Sul, que começa lá com o 35 CTG de Porto Alegre, passa pelo o Fogão Gaúcho Itaquara, Minuano de Iraí, o 35 da Palmeira e depois tantos outros CTGs que foram sendo criados no estado. E chegamos em 1959 com a criação do Conselho Coordenador e depois em 66 com a fundação do MTG. Nos conta um pouquinho dessa trajetória e como é que o senhor vê este crescimento que o tradicionalismo teve ao longo dos anos, comparando com as ideias iniciais. Que é interessante esse contraponto lá do início das ideias iniciais e o que se faz hoje e o tamanho que esse movimento tem no mundo hoje. Perfeitamente. Nós que acompanhamos tudo isso, jamais imaginávamos que esse movimento tivesse o crescimento que teve e que está tendo. Naturalmente que já a partir do primeiro congresso tradicionalista que aconteceu em Santa Maria, em 54, né? Exatamente. Ali já começou a se sentir a grandiosidade do movimento. Ali não existia ainda MTG, nada disso, não é? Aí, mais tarde, foi criado aquele conselho coordenador que veio se transformar no futuro no MTG, isso lá por 66, não é isso? Mas a verdade é que, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, e o movimento rompeu as fronteiras do Estado, passou a invadir o exterior, e hoje é uma coisa que está praticamente universal. Naturalmente com os seus senões, algumas diferenciações de uma região para outra, isso é muito natural. Eu, por exemplo, fui voto vencido quando se aprovou o estatuto do MTG. Eu tive a honra de ter sido o presidente daquele congresso,
que aprovou os estatutos do MTG. E o meu voto era que cada estado tivesse o seu movimento tradicionalista. Movimento tradicionalista catarinense, paranaense, paulista, etc, etc, etc. Mas foi voto vencido. E predominou o movimento tradicionalista gaúcho nos outros estados. Nada contra, lógico, não é? Muito pelo contrário. Isso nos enaltece e nos orgulha. Mas eu achei que era mais interessante, porque colocaria os estados numa obrigação maior de buscar subsídios da sua história, e etc., e das suas tradições. Mas, de qualquer maneira, o movimento é uma coisa extraordinária, porque, veja bem, a quantidade de jovem que está hoje inserido no nosso movimento. Isso é muito importante, porque naturalmente as coisas até podem se modificar um pouco, desde que não vão ferir a coisa máter do movimento, né? Mas o tempo vai passando e as coisas até podem ter algumas modificações, desde que não comprometam a essência do movimento. E a juventude está aí para dizer isso. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar de um concurso de prenda quando as prendas eram escolhidas durante o Congresso. Não existia o concurso, praticamente só concurso de prenda. Era durante o Congresso. Se não me engano, me parece que até faleceu essa senhora. Era Rosângela. Ela e o irmão que criaram essa ala jovem aí, eu não sei bem a designação que se deverá dar, mas ela teve um papel muito importante na época. E eu, juntamente com o Nico Fagundes e outros, fomos jurados do concurso de prenda que elegeu ela. Então esse concurso acontecia durante o Congresso, coisa que foi modificada depois, e hoje eu lamento não poder participar dos concursos de prenda porque ele coincide com a data do Quaresma, então eu nunca consigo participar. E é um registro importante que a gente faz, porque, veja bem, o que as prendas têm que buscar através da cultura e do conhecimento para poder lograr o êxito de se eleger com a prenda do Rio Grande. Isso é coisa muito importante. Nós vamos trocar aqui, enquanto o Vilmar toma mais um mate, eu retomo o microfone para fazer uma outra digressão. Vamos aproveitar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, nos caminhos dessa história toda, para tratar um pouco de Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. A CBTG, que é inclusive a criadora da TV Tradição, juntamente com a Fundação Cultural Gaúcha do MTG do Rio Grande do Sul, com o apoio de todos os MTGs de todo o Brasil, a CBTG, que é a Confederação Brasileira, ela surge a partir de uma necessidade de haver uma coordenação nacional da tradição gaúcha. Nós temos hoje, companheiro Vilmar, 10 federações no Brasil. Nós temos o MTG do Rio Grande do Sul, MTG de Santa Catarina, MTG do Paraná, MTG de São Paulo, MTG do Mato Grosso, MTG do Mato Grosso do Sul, MTG de Rondônia, que congrega a Amazônia Ocidental, Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, Federação Tradicionalista Gaúcha do Rio de Janeiro e União Tradicionalista Gaúcha do Nordeste. Isso tudo forma a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, que foi criada em 1987. Eu não sei bem qual foi o seu engajamento na época da criação da CBTG, mas gostaria de ouvi-lo e também de aproveitar essa sua presença e, digamos assim, da sua autoridade como criador deste movimento,
um dos criadores desse movimento, passar para os tradicionalistas de todo o Brasil, inclusive pelo companheiro José Carlos Cardoso, lá do Mato Grosso do Sul, morador de Campo Grande, que foi seu parceiro na criação do 35, lá do Colégio Júlio de Castilhos, do Cardozinho, José Carlos Cardoso, que com certeza está nos ouvindo, está nos assistindo, lá na terra que ele adotou, na nova querência, né? Lá de Campo Grande, onde estaremos realizando a convenção da CBTG também. Como é que o senhor vê isto e qual é a mensagem que o senhor deixa para os tradicionalistas espalhados pelo Brasil, fora do Rio Grande do Sul? A nossa responsabilidade é muito grande. E todos os homens que aderem a esse movimento, que fazem parte desse movimento, têm essa grande responsabilidade. Porque é condição sine qua non, exigida de primeira mão, a posição do cidadão como homem, como cidadão. O tradicionalista tem que dar exemplo de dignidade, de compromisso com a palavra empenhada. Ninguém é obrigado a prometer nada, a se comprometer com nada. Agora, depois que o faz, tem que cumpri-lo a qualquer preço, ou justificar por que não o fez no tempo hábil. Nós não queremos ser de maneira nenhuma dono da verdade e detestamos aquelas pessoas que querem se intitular dono da verdade. Agora, a grande verdade é essa, né? Que nós temos responsabilidade pelo fio de bigode, pela palavra empenhada. E isso, naturalmente, não deve acontecer aqui, mas em toda parte onde estiver um homem que se diga cultuador das tradições eternas do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul que, naturalmente, iniciou esse movimento, mas que está sendo seguido por todos os estados do Rio Grande, do Brasil, e também fora da nossa pátria. Então veja que a nossa responsabilidade é muito grande. Eu dizia que ninguém é obrigado a prometer, mas depois que promete tem que cumprir e dizer por que não o fez em tempo hábil. E essa é uma mensagem que nós deixamos. E nos parece que é das coisas mais importantes pelas quais o movimento preza, é a questão da palavra empenhada, da responsabilidade das pessoas no trato das coisas. De forma que essa é uma mensagem que nós queremos deixar. Que, sem querer, como eu disse e repito, sem querer ser dono da verdade, nós somos falíveis como qualquer outro cristão. Mas certamente sempre procuramos, dentro daquilo que é real, que é verdadeiro, cumprir com aquilo que prometemos. Isso nos parece muito importante, mas eu vou derivar um pouquinho do assunto e voltar atrás. Você falou no chimango, exatamente pelo poemeto do Ramiro Barcelo, que para lhes contar da vida, saco babala o Andônio, a vida de um tal chimango, de um tal Antônio Chimango, por sobrenome, magro como demônio, mesquinho como lobisomem. Assim ele começa a falar do chimango. Mas em Maragato, de onde é que saiu? Aí os republicanos passaram a ser chamados de chimangos. E os federalistas, por que passaram a chamar de Maragato? Tu sabe isso. Porque em 93, aquela gente comandada pelo Gaspar Silveira Martins e como guerreiro, aquele que mataram lá no Carovi, não é? O Comercindo Saraiva e o Aparício, o irmão dele, apareceram os mercenários lá da Espanha, num lugar chamado Maragateria, e usavam lenço vermelho.
porque os farroupilhas também usaram lenço mergulhante, mas não se chamavam maragatos. Então aí, com aqueles que vieram da maragateria, que os outros também passaram a usar eles chamados de maragatos, em função do uso da maragateria. Tá certo ou não? Tá certo. Então essa é a explicação que eu queria dar em contraponto ao chimango, porque eu sou maragato, né? Nós estamos aqui, nós já tivemos a oportunidade de brincar um pouco com isso, que hoje essa questão da posição ideológica é muito mais uma questão tradicional do que efetiva nos dias de hoje. Mas eu sou chimango, por convicção, né? Eu sou castilhista, sou positivista, e o senhor deve lembrar que lá em Iraí, no terceiro CTG, lá no minuano de Iraí, em 2001, nós realizamos uma convenção tradicionalista, 2001. E eu estava na mesa, eu era presidente do MTG do Rio Grande do Sul, eu estava na mesa de lenço branco, ao meio, estava o senhor na mesa conosco, com seu tradicional lenço vermelho de maragato. Do outro lado, estava o Ferreira, o Ciro Dutra Ferreira, também maragato. Estava um à minha direita e um à minha esquerda, e eu de lenço branco no meio. E eu fiz uma brincadeira lá, eu com idade de ser neto do senhor e do Ciro, fiz uma brincadeira dizendo o seguinte: tomara que não resolvam me degolar aqui na mesa, porque na verdade maragatos e chimangos muitos se degolaram. Nós estamos nos encaminhando para o final desse programa especialíssimo, realizado aqui em São Gabriel, durante a 75ª Convenção Tradicionalista Gaúcha do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul. Estamos conversando com Vilmar Vinck de Souza, o Provisório, um dos pioneiros do tradicionalismo gaúcho, um dos homens mais importantes nessa construção da trajetória do tradicionalismo gaúcho no Rio Grande do Sul. Também um dos construtores do Carijo da Canção, lá de Palmeira das Missões, que eu diria o festival de música mais autêntico do Rio Grande do Sul, que manteve a sua linha permanentemente. Não vou dizer mais importante, mas entre os mais importantes com certeza. Vilmar, nesse arremate do programa de hoje, eu gostaria só que o senhor deixasse uma mensagem para as famílias. O senhor disse que tinha um orgulho muito grande da sua família. Então, para as famílias, essa questão familiar, que é uma das bases do nosso movimento, de procedimento, de comportamento. O senhor deixa a sua última mensagem para o povo do Brasil inteiro, tradicionalistas ou não tradicionalistas, para que nós possamos encerrar bem esse nosso programa de hoje. Perfeitamente. Ao lembrar a família, que é a célula máter da sociedade, eu quero deixar essa mensagem a todos os chefes de família, as mães, os pais, etc., no sentido de que procurem viver sempre em harmonia e dando bons exemplos aos seus filhos, aos seus descendentes, porque só com esse tipo de conduta, da boa vivência de um casal que transmite a seus filhos e a seus netos os bons exemplos de vida, é só assim que uma sociedade pode viver em paz e gerando alguma coisa de boa e de salutar para a humanidade como um todo. Essa é a nossa mensagem e pedimos a Deus que ilumine a todos os chefes de família desse Rio Grande e desse Brasil lá fora, para que as famílias sejam sempre mais unidas e exemplo de sociedade humana, a mais perfeita que deveria ser, muito embora lamentavelmente ainda existam algumas discrepâncias nesse sentido. A nossa homenagem aos chefes de família do nosso Rio Grande. Este foi Vilmar Vinck de Souza, neste nosso programa especial gravado diretamente aqui no CTG Caibaté,
em São Gabriel, centro do estado do Rio Grande do Sul. Encerramos aqui nosso programa de hoje desejando saúde e paz a todos. No carijo da canção.